Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, graças a Deus por mais um momento especial, iniciando aqui pelo rádio, pelas plataformas digitais, mais uma semana de fé e milagres. Você tem sido abençoado pelo nosso ministério? Você tem alcançado a graça de Deus, as bênçãos de Deus, e agindo Deus através do nosso ministério, você está sendo abençoado? Então, se você está sendo abençoado, compartilhe com a gente através do WhatsApp. Nós temos um WhatsApp exclusivo para você mandar o seu recadinho para a gente. Anota o número aí. O código de área é 41 99615 5162. 99615 5162. Você pode também através do Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, você segue a gente e pode mandar o seu direct também, tá bom? Aquele abraço para todos e vamos que vamos. E como eu tenho dito, juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Muito bem, gente, essa semana eu quero compartilhar com você palavras de fé, como sempre, nossas pérolas de sabedoria, falar um pouco sobre portas abertas nesses tempos diferente, talvez para alguns tempos difíceis, tempos um pouco complicado. Mas eu quero começar falando o seguinte: Satanás, que é esse ser espiritual do mal, ele tem usado os veículos de comunicação de massa não só para propagar a violência, o sexo e as drogas, mas também para sutilmente fazer o que ele mais gosta, ou seja, cegar as pessoas. É isso mesmo, cegar as pessoas. E o objetivo maior deste inimigo das nossas almas é justamente tentar refazer o que Deus fez. Ou seja, o negócio dele é fraudar, falsificar e também adulterar a originalidade da criação. É daí que ele obtém seus melhores resultados. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo, o apóstolo, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em uma outra Bíblia, linguagem de hoje, diz assim: Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a glória do evangelho que está brilhando sobre ele, ou de compreender a mensagem maravilhosa que pregamos acerca da glória de Cristo, que é Deus. Então você veja bem, preste bem atenção nesse detalhe. Esse é o drama do século. O diabo cega, Deus ilumina, tá certo? Agora, quando nós vamos para o campo dos problemas ou da crise, sempre houve crise na história da humanidade. Se conversarmos com pessoas de mais idade, talvez dos seus 80, 90 anos, ela vai nos relatar crise durante a Primeira Guerra Mundial. Se falarmos com alguém, talvez na casa dos 70, ela nos falará da crise causada pela Segunda Guerra Mundial. Ou seja, dependendo da idade da pessoa que você conversar, a experiência de vida que essa pessoa tem, ela vai relatar algum tipo de crise que houve na época desta pessoa, na época quando ela era mais jovem, ok? Então, agora entenda uma coisa: há crise no planeta desde que o homem pecou. Lembra do casal? Adão e Eva? Pois é, quando eles pecaram, entrou a crise no mundo. O Salmo 91, verso 7, diz a palavra de Deus: caiam 1000 ao teu lado
e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Olha que bacana. Dizem os estudiosos que há nesse texto que eu acabei de ler agora algumas referências justamente aos acontecimentos da noite do livramento do povo hebreu, na primeira Páscoa, lá no Egito. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, está recheada, preste bem atenção, está recheada de grandiosíssimas promessas de livramento que Deus concede ao seu povo. Coisas grandes e firmes que não sabemos em meio a todas as crises. Amigo e amiga ouvinte, se você está sentindo que neste momento na tua vida você está enfrentando algum tipo de crise, pode ter certeza que tem solução. Vai passar. O Salmo 23, verso 5 diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então, o que Deus quer para mim e para você diante ou em tempos de crise ou de adversidade? Paz, vitória, consolo e honra. Justamente nesses tempos de turbulência, Ele quer que você tenha esta paz. Certa ocasião, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então Jesus quer que você tenha essa paz interior dentro de você, tá certo? Agora, a outra parte desta ministração, desse ensinamento aqui, eu quero passar para você 3 segredos, ou 3 revelações aqui, vamos assim dizer, com relação à fé. Porque diante de uma crise, diante de um problema, diante de uma situação difícil, a importância da fé. Mas preste atenção nesse detalhe. Todos nós temos mais fé do que precisamos para obter a bênção que buscamos. Agora, essa afirmação aqui foi o próprio Jesus que disse. Em Mateus capítulo 17, verso 20, ele diz que basta nós termos uma fé do tamanho de um grão de mostarda para removermos montanhas e penetrarmos no impossível. Agora, o que significa fé do tamanho de um grão de mostarda? O que significa isso? Significa fé em quantidade mínima, ou seja, fé simbólica, baseada no que Jesus fez e não em nossa capacidade de crer. Entendeu o lance aqui? É aqui que está o mistério, que está para você. Estou buscando trazer a você ter entendimento desse ensinamento. Às vezes você fala assim: puxa vida, eu preciso ter uma fé grande, uma fé gigante. Não. Jesus que está dizendo aqui, leia na sua Bíblia aí, Mateus 17, 20. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu já peguei na mão um grãozinho de mostarda. É muito pequenininho, bem miudinho. Então ele está dando um exemplo. Então a nossa fé, ela é baseada no que Jesus fez e não em nossa capacidade de crer. Compreendeu? Você tem que entender isso. Então, não recebemos as respostas que gostaríamos, na maioria das vezes, porque nos baseamos na nossa própria capacidade de crer e não em Deus. Talvez você está dizendo: eu vou conquistar pela minha capacidade de crer. Você tem que crer em Deus. Deus fará o impossível. E eu tenho aprendido nessa caminhada com Deus, Deus tem me ensinado justamente que por essa introdução que eu estou passando aqui para você, então muita gente acaba dando desculpas, tipo assim, tem gente que diz assim: olha, você não alcançou a bênção porque a sua fé ainda é pequena. Você já não viu essa frase? Alguém já não disse isso para você? Ou talvez você disse para você mesmo ou para alguém? Tem gente que diz assim: você precisa ter mais fé. Aí você fala: puxa, mas como mais fé? Eu tenho fé. Entendeu? Às vezes
Você já falou para alguém, talvez você ou alguém falou para você, você precisa de mais fé. Outros fazem até comparativos, né? Fala, fulano, você tem que ter fé igual ao teu irmão, você tem que ter fé igual ao fulano. Você está entendendo? Então, o problema de muitas pessoas, preste bem atenção nesse negócio aqui. O problema não é falta de fé. O problema das pessoas é que estão por aí frustradas por não obterem respostas de orações. Não falta de fé. Pelo fato de não ter resposta de orações, elas estão aí frustradas, decepcionadas. Você está entendendo? Então é isso. Então eu quero afirmar aqui em nome de Jesus, queridos. Quero afirmar com muita paz no meu espírito. Todos temos mais fé do que precisamos para obtermos as bênçãos de Deus. O nosso problema, no que se refere às respostas de orações, não é falta de fé. Bem, se o nosso problema não é falta de fé, se o teu problema não é falta de fé, o que é então? É o segundo item aqui que eu quero passar para você. A fé não é tudo. É a base de tudo. A fé é a base de tudo. De 9, preste bem atenção, 9 em cada 10 pregadores do Evangelho, principalmente, né, os que utilizam os veículos de comunicação, né? Então, inclusive, eu estou nessa categoria porque estamos há mais de 18 anos levando palavra de fé pelos veículos de comunicação. Tem muitos que dizem, eu tenho ensinado e buscado mostrar que a importância é a fé, que é a base de tudo, mas tem outro fator que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Muitos afirmam assim, tudo depende exclusivamente da fé. Alguns dizem assim, basta ter fé e tudo estará resolvido. Tudo se obtém exclusivamente da fé. Isso são frases que certamente você já ouviu. Entendeu? Agora, quero deixar claro uma coisa. Preste atenção, preste muita atenção no que eu vou te dizer. A minha palavra de hoje, o meu objetivo não é, preste bem atenção, o meu objetivo não é o de falar contra a fé. Claro que não. Que Deus, nos abençoe. Agora, o fato, muitas vezes, de supervalorizar-se. Ou seja, hoje a função da fé, em detrimento de aspectos também fundamentais em nosso relacionamento com Deus, é evidente a função da fé. A Bíblia não diz que a fé é tudo, ela afirma que a fé é a base de tudo. Aqui que está o mistério, hein? Preste atenção. A fé é a base de tudo. Como a gente pode ver aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tem uma outra versão aqui da Bíblia, a Revista Corrigida, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme, vai anotando aí, firme fundamento. Esse firme fundamento é alicerce, é base sólida. Então a Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: a fé é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Eu estou nessa aqui. Eu creio que você também. Eu creio piamente que está algo sobrenatural para acontecer, uma questão de fé. Então, essas expressões aqui, certeza, firme fundamento, convicção segura, referentes à fé, são justamente originais do grego, que significa basicamente substância, ou seja, é a garantia ou a escritura das promessas de Deus para nós. Como eu disse,
é a base, preste atenção, é a base, o alicerce de tudo o que se refere a uma carreira vitoriosa com Deus. Agora, olha que interessante essa questão aqui. Sendo então a fé o alicerce e a base segura, supõe-se que sobre esse alicerce algo deva ser construído. Vou dar um exemplo simples. Ninguém dorme no alicerce do quarto, mas no quarto construído sobre o alicerce. Então, o seu quarto foi construído sobre o alicerce. Ninguém, por exemplo, toma um banho no alicerce do banheiro, mas no banheiro construído sobre um alicerce. Tá entendendo? Então, a fé como alicerce depende de que algo seja construído sobre ela, para que sua utilidade seja manifesta. Então, meus amados, o valor da fé é o que está construído sobre ela e não a fé em si. Tiago capítulo 2, verso 17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Entendeu? Então nós temos que observar o seguinte, observa bem, Deus está no controle de tudo. E eu quero continuar esse assunto amanhã, tá bom? Vamos encerrar? Deus Todo-Poderoso, libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas. Que todos tenham um dia de excelência e uma semana de grande paz, saúde e prosperidade, e que possamos construir nesta base, nesse alicerce, as obras da fé. Nos ajude e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.